palavra arbítrio, talvez a maneira mais fácil da gente entender essa discussão aqui, é usando a palavra árbitro. Todo mundo sabe o que é um árbitro, né? O árbitro é um juiz. Um juiz. Vamos pegar um árbitro de futebol, que é uma figura conhecida de todo mundo. O árbitro, para que ele faça o trabalho dele direito, ele tem que ser isento. Ele não pode gostar de um time nem do outro. Ele não pode ele precisa estar neutro quando ele está fazendo o trabalho dele, porque se ele estiver inclinado para um determinado time em vez de outro, quando houver uma bola dividida, um lance duvidoso, ele vai ser inclinado a decidir em favor do seu time de predileção. Isso é inevitável. Todos nós, quando vamos fazer uma escolha, nós antes temos motivações. Nós gostamos de determinadas coisas, preferimos outras, tivemos traumas com problemas anteriores. Então, hoje, a sua decisão nunca é livre. Hoje, você não consegue decidir nada de maneira isenta. Você sabe disso. Porque vai entrar preferência, tendência, genética, circunstâncias, experiências traumáticas, toda a sua carga familiar, toda a sua história vão contribuir para que você tome essa decisão e não aquela. Então, a rigor, não existe livre-arbítrio. Se você entender como arbítrio, a sua capacidade de escolha livre. Você é livre para escolher. Significa que não pode ter influência nem de dentro, né, alguma coisa dentro de você, levando você a tomar essa decisão, e também não pode ter nada que venha de fora. Então, esse estado ideal de escolha, ele não existe. Ele começa por aí, ele não existe. Então, e no caso do ser humano, essa sua liberdade de escolha, ela ficou mais inclinada ainda por conta da corrupção do coração, que nós já mencionamos. Eu gosto de usar aqui uma ilustração, que é de um carro que todo mundo já dirigiu, eu acho que, bom, não sei, né? Alguns de vocês aqui não têm dado nem para ter carta ainda, mas você já deve ter dirigido um carro que puxa para um lado. Você está na estrada, se você soltar a direção, o que acontece com ele? Ele não fica na linha reta, ele vai pender sempre para o mesmo lado. Não é que às vezes ele pende para um lado e às vezes pende para o outro. Ele tem um defeito, ele vai para um lado só. Então você tem que compensar o tempo todo. O ser humano é esse carro penso, a gente chama de penso lá no Nordeste, né? Ele é penso, né? Ele é inclinado para um lado, ele nunca pende para o outro, ele sempre vai para esse lado de cá. Então, o arbítrio dele está tocado, está manchado, está corrompido por causa do pecado, e, portanto, ele não é livre no sentido de que você toma escolhas isentas. Agora, veja o que é que eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não faz escolhas. Você fez uma escolha quando você resolveu vir aqui hoje à noite. E você escolheu isso livremente, não foi? E é aqui que a gente faz a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Isso aqui é muito importante. O ser humano é um agente, é um livre agente, quer dizer que ele faz escolhas de acordo com sua natureza. Quando você escolhe uma determinada coisa, você tomou aquela escolha porque no seu coração, na sua mente, houve um processo de análise, de avaliação, os sentimentos entraram e você tomou aquela escolha porque quis. Livremente tomou aquela escolha. Então, o pecado não tirou essa capacidade do ser humano. Ele escolhe, ele toma decisões todo dia, continua tomando, antes da queda e depois da queda. O que a gente está dizendo é que essas escolhas elas não são mais isentas da inclinação para o pecado. Mas o homem continua sendo um ser moral. Por isso que Deus o responsabiliza pelas suas ações. Então você tomou uma decisão para estar aqui hoje à noite, e foi uma escolha que você tomou. Certo? Você tomou a escolha de estar aqui hoje à noite. Quando você faz alguma coisa errada, você escolheu fazer aquela coisa errada. E Deus vai lhe responsabilizar porque você é um ser moral. Você tem livre agência. Só que seu coração sempre lhe leva para aquele lado. E daí, se Deus não agir, você sempre vai tomar escolhas que vão lhe afastar cada vez mais para longe dele, se ele não vier atrás de você.
Então, em linhas gerais, esses são os grandes pontos da discussão da questão do livre-arbítrio, certo? E agora, na sequência, eu queria dar oportunidade para fazerem perguntas, porque eu sei que tem muitas. Eu já vou dizendo que eu não tenho a menor pretensão de conseguir esgotar todas ou de responder todas a contento, não é? Mas, se eu puder pelo menos deixar claro o posicionamento dessa tradição, né, que é a tradição que vem desde Agostinho, para mim vem desde Paulo, né, mas tudo bem. Vamos chamar de Agostinho para cá. Então, se eu conseguir isso aí, já estou satisfeito. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão. Pessoal, a gente vai fazer as perguntas. Quem quiser, levanta a mão e a gente vai fazer algumas perguntas na internet também. Então, a gente começa com duas perguntas agora e uma da internet, beleza? Então, quem quiser fazer, pode levantar a mão já. Reverendo, por favor. Conforme a definição então de livre-arbítrio e livre agência, eu poderia afirmar então que Deus ele estabelece contextos, aí nesses contextos prevalece a vontade absoluta de Deus. E dentro desses contextos que Deus estabeleceu, condições iniciais e finais, ele permite que o homem atue? Alguns teólogos, eles fazem para resolver esse problema. O que você está sugerindo, claro, é uma sugestão muito antiga, né? Aliás, sua pergunta é dentro de uma área que já foi explorada bastante antes. Não será que Deus tem áreas que Ele realmente predestinou e Ele determinou que seria assim, mas em outras Ele deixou o ser humano tomar decisões por ele mesmo e tudo mais? E aí, uma resposta que foi dada é uma distinção que é feita entre a vontade decretiva de Deus e a vontade permissiva. Então, Deus teria decretado determinadas coisas que vai acontecer e outras coisas Ele simplesmente decidiu permitir. Eu acho que essa distinção é apenas semântica, porque no final, ou porque Deus decretou, ou porque Ele permitiu, vai ser a vontade dEle que vai prevalecer. Dá a impressão de que se eu for num supermercado e tiver uma gravata azul e uma vermelha, e eu escolher a azul, que Deus não tem nada com isso. É o tipo de coisa que Deus diz assim: Augusto, fica à vontade, você pode escolher a gravata que você quiser. Qual que você quer? Senhor, eu gosto mais de azul. Claro, pode pegar azul. E quando eu então vou e pego o azul, aí Deus dá uma risadinha e diz: era exatamente isso que eu queria que você pegue. Então, a gente age no dia a dia exatamente com essa sensação, não é? De que a gente tem coisas que a gente escolhe e que elas não têm um fundo moral. Não é certo nem errado, é neutro. A gravata azul e não a gravata vermelha. Jesus disse uma vez que não cai um passarinho no chão se não for da vontade do Pai que está nos céus. Ele disse isso no Sermão do Monte, quando ele queria consolar os seus discípulos com relação às perseguições. E Jesus disse: vocês valem mais do que passarinhos. Ou seja, se a providência de Deus chega ao ponto de dizer qual é a hora que um passarinho vai cair, quanto mais as coisas que dizem respeito à nossa vida. Por outro lado, nesse mesmo capítulo, onde Jesus disse que Deus é quem está por detrás até da queda de um passarinho, nesse mesmo capítulo Jesus diz para os discípulos: vocês tenham cuidado, quando vocês entrarem numa casa, vocês comam do que foi dado lá. Se vocês chegarem numa cidade e não receberem, vocês batam o pó do pé e vão embora. Quer dizer, aí parece que certas coisas Deus está no controle e outras Deus manda que a gente faça como se a gente tivesse a capacidade de fazer. Então, a solução para isso é que Deus, nós não podemos fugir do que a Bíblia diz, que Deus, Ele criou o mundo do nada, Ele é Senhor absoluto de tudo que acontece, tudo ocorre de acordo com o seu querer, mas isso Ele faz de uma maneira para nós incompreensível. Eu entendo isso aí, é para nós incompreensível, para mim também, claro, em que o homem continua sendo um livre agente. E é por isso que Deus o responsabiliza.
Deus faz a vontade dele, e no final você vai olhar para trás e vai dizer: todas as escolhas que eu tomei porque quis. Como é que combina isso? É o grande mistério da teologia, né? Mas Deus é absolutamente soberano, e as escolhas que você faz, você é responsável por ela. Então, é essa a resposta que o pessoal, uma linha que os calvinistas, alguns, né, gostam de chamar de, não é um paradoxo, mas eu me esqueço agora o nome, mas é quando você tem duas verdades, soberania de Deus e a responsabilidade humana. A gente geralmente, SD, RH não é recursos humanos não, tá? É responsabilidade humana. Você tem duas verdades que são ensinadas na Bíblia, que são aparentemente contraditórias, ou é um antinômio, né? Esse é o nome, obrigado. E você não consegue uma explicação lógica para elas. Uma delas, tem vários desses antinômios, né? Mas um deles, mais conhecido, é essa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, o que deixa as pessoas nervosas é que elas sentem que elas são livres para tomar escolhas. Eu me sinto livre para fazer uma escolha. Só que quando eu faço essa escolha, Deus pisca o olho lá do céu e diz: agora, o ruim é quando a gente faz, o problema é quando a gente faz escolhas ruins. Aí vem a questão do mal, não é? Como é que então fica a soberania de Deus com a questão do mal? Mas como ninguém fez essa pergunta, então também não vou entrar nisso aí. Próxima. Fala. Pastor, acho que convém falar sobre a teologia aberta. Eles acreditam que o futuro está em aberto ainda. Que Deus chamou a gente para ser arquiteto do amanhã junto com Ele. Isso não seria uma forma de limitar Deus. Deus conhece tudo da mesma forma. Tem a onisciência. Isso. Somente que o futuro ainda não existe. Então, nós, através das nossas escolhas, escreveríamos também o futuro. Isso. Eles defendem também que Deus, ele deu as profecias, então ele conhece uma parte do futuro, mas a outra não. De alguma forma, a soberania dele vai prevalecer sobre essas profecias que ele disse. E também, o que está em evidência agora, o Ricardo Gondim, né, com essa teologia já há alguns anos, ele diz que o futuro está em aberto e que Deus é livre para mudar suas ações baseado nas ações humanas. Isso. Se você fecha a predestinação para todas as coisas que Deus tinha planejado tudo, você tira a capacidade do ser humano de ter esse livre-arbítrio, que eles defendem que o ser humano tem, porque senão ele seria apenas uma máquina ou um robô programado para fazer o plano de Deus sobre a Terra. Aí eu gostaria de um parecer sobre isso. Isso. A gente começa pelo último ponto, né? A questão que se Deus é soberano, o homem então seria uma máquina, um robô. Isso aí não é o que vocês viram aqui, isso não é o que o calvinismo diz. O ser humano ele continua com capacidade de fazer escolhas, só que as escolhas dele sempre são inclinadas para o mal. E por conta disso, se Deus não vir ao coração dele e regenerá-lo e acordá-lo, dar vida a ele para que ele tome as decisões certas, nenhuma pessoa faria a escolha certa. Então não é que Deus faz a escolha por ele, é que Deus o regenera de maneira que agora ele pode fazer a escolha certa. Como Deus não faz isso com todo mundo, segue-se que ele só faz isso com aqueles que ele quer, daí a gente infere a questão da predestinação. Então, a resposta que a gente pode dar para essa caracterização errada que se faz do pensamento calvinista, de que se Deus for soberano, o homem é uma máquina, é um autônomo, é reverter a figura. Então, se Deus não é soberano e o homem tem livre-arbítrio, esse Deus é um Deus banana que nunca tem o que ele quer. Ele nunca vai fazer a vontade dele. Quem, na verdade, governa o mundo é o homem, por conta do seu livre-arbítrio, né? Então, ou Deus é Deus ou o homem é Deus. A gente tem que, no fim, alguém vai ter que decidir como é que vai ser o futuro. O problema aí a questão da teologia relacional, no teísmo aberto, é que, eu não diria a questão, mas o ponto que eu acho
muito lógico no teísmo aberto é que eles levaram à última consequência a questão da presciência. Por que os arminianos transformaram a predestinação em presciência? Ou seja, Deus predestina aquilo que ele sabe que vai acontecer. Não é que ele determinou, mas ele viu que ia acontecer. Mas por que os arminianos fizeram isso? Porque eles queriam resguardar o livre-arbítrio. Porque, do ponto de vista deles, a salvação, ao final, é resultado da escolha humana e não da ação de Deus. Mas aí chegaram alguns teólogos arminianos, eles disseram o seguinte: mas veja só, se Deus sabe qual é a decisão que eu vou tomar em 2012, essa decisão ela não é mais livre, porque Deus já sabe. Se Deus já sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos, a decisão que eu vou tomar daqui a 10 minutos não é livre. Não é nem que ele não precisa nem predestinar. Vamos supor que ele não predestinou nada. Ele simplesmente conhece o futuro. Então, se ele sabe que eu vou entrar numa sorveteria e escolher sorvete de pitomba em vez de sorvete de manga, aquela minha escolha já não é mais livre. Porque na hora que Deus a conhece como fato. Né? Deus não a conhece como hipótese, Deus a conhece como fato. E se Deus a conhece como um fato, então é porque vai acontecer. Então eu não tenho como ir naquela sorveteria e escolher um sorvete de manga. Porque Deus, 10 minutos antes, já sabia que eu ia escolher de pitomba. Então eles disseram, para que o homem seja livre, a gente tem que tirar também a presciência de Deus. Deus não pode conhecer o futuro, porque se Deus conhece o futuro já está determinado. Então, eles vieram com essa história de que Deus, para se relacionar com o homem, abriu mão dos seus atributos, entre eles a onisciência e a onipotência, para que tivesse um relacionamento de gente para gente, de igual para igual, que é uma aberração à luz do que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca ensina que o relacionamento de Deus para conosco é de igual para igual. Quando ele veio ao nosso encontro na pessoa de Jesus, que se tornou um de nós, mesmo assim, o que é que ele requereu de nós? Que nós nos humilhássemos, nos arrependêssemos e crescêssemos em Jesus como sendo o nosso Senhor. Até na hora que ele se tornou um de nós, ele veio para ser o nosso Senhor. Então não tem isso de tratamento de igual para igual, não. Ele é Deus. E nós somos suas criaturas. Então, na tentativa de deixar o homem como senhor de tudo, eles cancelaram, inclusive, a presciência de Deus. Não é? Então, é uma teologia infeliz, lamentável, que parte de uma premissa equivocada. Ainda bem que ela não tem muitos seguidores no Brasil. E vem já vem desaparecendo. E quem falava mais nessa teologia já nem fala mais. Está falando outras coisas agora. Reverendo, agora uma pergunta que veio do Twitter, do @falabravo. Ele, enquanto o senhor estava falando sobre graça irresistível, sobre predestinação, ele perguntou se isso significa que não existe a necessidade de evangelização. Já está tudo definido? Sim. É claro que tem a necessidade de anunciarmos o Evangelho. Nós anunciamos o Evangelho exatamente porque nós sabemos que tem pessoas que vão ser salvas. Porque veja só, imagina que você aceite aquele primeiro ponto, depravação total. O ser humano não pode por si mesmo se converter. E Deus disse, então vá pregar o Evangelho. Isso é missão impossível. Deus, tá bom, eu vou pregar o Evangelho. Quantos vão se converter? E Deus vai dizer, nenhum. Porque você prega e você faz uma oferta. Creia em Jesus e você será salvo. Ele não pode crer, porque ele está morto. E a culpa dele estar morto é dele, né, por causa dos seus próprios pecados. Ele não crê. Então, o que me dá ânimo para evangelizar é porque eu sei que Deus tem os seus eleitos. E que Ele vai usar a minha pregação para converter as pessoas. Porque se eu não cresce na predestinação, eu não ia pregar o Evangelho. Porque é trabalho inútil. Eu vou pregar porque eu sei que tem os eleitos, tem os escolhidos de Deus, que Deus vai chamar através da pregação. É por isso que os grandes missionários, os que fundaram as grandes missões, como por exemplo Hudson Taylor, eles eram calvinistas. Hudson Taylor foi um missionário no interior da China,
que é fundador das chamadas missões modernas, um dos maiores missionários da história. E ele era um calvinista, ele acreditava na predestinação, cria que Deus tinha eleitos lá na China e ele foi lá pregar o Evangelho. E muitos missionários que fizeram a história de missões, eles também criam na doutrina da eleição e da predestinação. Então não é contrário, ao contrário, é a base para a gente fazer missões, é o que encoraja a gente. Bom? Por favor. Bom, Adão e Eva. Quando eles fizeram a escolha, Deus então já sabia a escolha que eles iriam fazer. Sabia. Ponto. Então Deus permitiu ou ele decretou? É uma boa pergunta. A gente não pode fugir do ensinamento bíblico de que aquela escolha de Adão... São as duas coisas, é isso aqui. Adão e Eva escolheram... Se tinha alguém que tinha livre-arbítrio, eram os dois, né? Porque não tinha pecado até aquela altura. Eles usaram o seu livre-arbítrio para tomar aquela decisão que eles tomaram. E ao fazer isso, eles estavam cumprindo o plano e a determinação de Deus. Mas eles fizeram isso. Como é isso aqui? Não sei. Eles fizeram. Eles livremente desobedeceram a Deus. Mas ao fazer isso, é claro, isso não pegou Deus de surpresa. Não é porque Deus sabia, não é? É porque isso estava dentro dos planos de Deus. A Bíblia, quando fala de Cristo, diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já era o Cordeiro imolado. Então, dizer que pegou Deus de surpresa, né? De jeito nenhum, ou que Deus não sabia, ou que Deus não estava nos planos de Deus, isso a gente não pode fugir do que a Bíblia nos ensina a respeito do caráter de Deus. Eu acho que, assim, Deus, quando planejou tudo isso, ele fez as contas na sua sabedoria e no final ele recebe a glória e um povo para ele, para o seu louvor. No final, o custo-benefício convenceu Deus, por assim dizer, né? Imagina uma reunião da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E eles olham, não é, na eternidade como é que vão fazer, o que é que vai ser feito, sabem todas as coisas e resolvem fazer, porque no final é aquele final feliz que Deus quer para a sua glória e para o bem do seu povo. Tem mistérios aí? Tem. Eu não sei tudo, não acho que alguém saiba. Sempre vai ter perguntas a respeito dessa questão, mas o importante é a gente saber que Deus é justo, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele não tira o direito de ninguém e Ele não comete injustiça com pessoa alguma. Se você crê nesse Deus, você pode olhar para uma situação como essa e dizer assim: Deus, eu não entendo isso aqui, mas uma coisa eu sei que o Senhor não é injusto, o Senhor não vai cometer injustiça. Posso não compreender o que é que está sendo ensinado na Bíblia a respeito desse assunto, mas uma coisa eu tenho convicção, que o Senhor é um Deus santo, justo e bom, e que o Senhor não faz nada errado. Então isso aí é um conforto para o meu coração quando eu não entendo determinadas coisas nesse assunto. Reverendo, aqui em Gálatas fala assim, 6:7, não vos enganei de Deus, não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Esse versículo não justifica o mérito do homem, que eu tenho que fazer o bem para poder ir para o céu? Não. A senhora, porque todo bem que uma pessoa faz, na verdade, foi a graça de Deus. Não tem nada bom em nós. Você pega, por exemplo, Romanos 3, onde Paulo cita várias passagens do Antigo Testamento, ele diz, como está escrito, não há um justo, não há nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a sua boca é um sepulcro aberto, com a língua urdem enganos, veneno de víbora está nos seus lábios, nos seus caminhos a destruição, miséria, não conheceram o caminho da paz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, esse é o quadro que a Bíblia dá do ser humano. Quando o ser humano faz o bem, e eu sei que vocês fazem atos bons, vocês fazem escolhas certas, mas
É a graça de Deus e o favor de Deus, desse Deus bondoso, que levou você a fazer. Por isso, no final das contas, o mérito nunca é meu, mas sempre de Deus. É como o meu sogro gostava de contar uma história, que uma vez, teve 8 filhos, né? Então uma vez a filhinha Cristina, mais nova, viu um balde vazio no quintal da casa deles e tinha a torneira, né? Ela disse, papai, eu vou lá pegar a água. A menina devia ter uns 4 anos de idade, né? Um balde cheio de água. Imagina, não ia poder, né? A menina pegou o balde, aí ele foi com ela, né? Segurando o balde com ela, chegou lá, abriu, encheu, aí ele ajudou ela a trazer, e ela o tempo todo dizendo assim, papai, eu trouxe água, e ele só rindo, né? Porque, na verdade, foi a mão dele que fez isso aí. Então, a criança se sentiu como se ela estivesse fazendo aquilo. Uma outra ilustração que eu gosto de usar para isso é aquela ilustração da avenida, né, da rua, onde você passa na rua, aí tem uma porta, né, bem grande, com aquele convite, vinde a mim. Está escrito em cima, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Você passa ali, aquela porta aberta, você olha, não tem o menor interesse, vai embora. Outros passam, olha, dão uma olhadinha assim, não tem interesse, vai embora. Aí um dia você para, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí você diz assim, isso é para mim, eu quero isso. E você entra. Quando você entra, do lado de dentro, em cima está escrito, só pode vir a mim aquele que o Pai trouxer. Você ouviu o convite, você aceitou o convite e você entrou. Quando você entrou, você olha para trás e diz, se Deus não tivesse me trazido, eu nunca tinha entrado. Não é assim quando você está de joelhos para orar, né? Eu gosto também de falar disso. Quando a gente se ajoelha para agradecer a Deus a salvação, a gente atribui a Deus toda a glória. Deus, muito obrigado porque o Senhor me salvou. Se não fosse o Senhor que tivesse me levado para aquele lugar naquele dia, se não fosse o Senhor que me fez nascer num lar crente, se não fosse o Senhor que mandou aquela pessoa falar comigo de Jesus, eu nunca teria aceitado o Evangelho. Então, no íntimo do coração, a gente sabe que a salvação é realmente um dom de Deus, é a graça de Deus e que não foi por conta do merecimento nosso. Por favor. Reverendo, o @Jorge Souza quer saber se o senhor conhece o livro Eleito, mas Livres, de Norman Geisler. Geisler. E uma outra pergunta, o diabo teve livre-arbítrio? Aham. Estava faltando ele aqui no debate, né? Eu conheço o livro de Norman Geisler e eu acho que é uma tentativa que não foi muito bem sucedida do Geisler de tentar explicar essa relação da eleição e da liberdade. Esse livro ele não pode ser tomado como um livro que reflete o pensamento calvinista reformado sobre o assunto. Na verdade, foi mais um desserviço, né? Não ficou muito bom. A ideia do Geisler não é uma ideia bem reformada. Sobre o diabo, ele tinha livre-arbítrio, sim, e não tem mais. Ele escolheu desobedecer a Deus, e como resultado, Deus o confirmou, fez diferente do nosso caso. Deus confirmou a decisão do diabo, de maneira que ele não pode mais voltar atrás. Como Deus também confirmou a decisão dos anjos que não seguiram Satanás na revolta. Você tem os anjos bons, Gabriel, Miguel, os anjos que nos cercam, nos abençoam, e você tem os anjos caídos, que são Satanás e os demônios. Nenhum deles pode deixar de ser o que é, porque quando houve a queda dos anjos, Deus confirmou a decisão deles. Então, Satanás não pode deixar de ser Satanás e Gabriel não pode deixar de ser Gabriel mais. Então, essa raça, Deus tratou a raça angelical de uma maneira diferente da nossa. É interessante. Para nós, ele deu um salvador, né? Mas para os anjos não tem. Então, são duas raças de seres morais diferentes, mas que Deus deu tratamento diferenciado. Não tem salvação para os anjos, não tem arrependimento, mas eles também não podem pecar. Os anjos bons, eles não pecam. Deus confirmou. Deus podia ter feito isso com a raça humana? Podia. Mas ele é Deus, né? Não fez. Então, por favor. Okay. Reverendo, existem alguns calvinistas, né, que afirmam
o seu lado de não trabalhar tanto na igreja, né? De comodismo, vamos dizer assim, de justificação perante alguns pecados, dizendo que eles são eleitos, né? Tanto pela eleição, né, pegando o ponto da eleição e da graça irresistível. Como eu posso responder, né, que eles estão equivocados a isso? Você pode pegar passagens como Efésios capítulo 1, se não me engano, 1 Tessalonicenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala que Deus nos elegeu para santificação. Onde não há santificação, não há eleição. Agora nós entramos no campo prático. Como é que eu sei que eu sou eleito? A evidência de que eu sou eleito não é porque eu acredito em Calvino, mas é porque eu vejo na minha vida a ação de Deus me santificando, me perdoando, me levantando, me guiando, me instruindo. Eu percebo em mim, apesar de eu ser imperfeito, que eu quero fazer o que é certo, eu quero agradar a Deus, mesmo que nem sempre eu consigo. Mas a orientação da minha vida é para Deus, mesmo que eu tropece, que eu caia, mas a minha vida se orienta para Ele. Isso é resultado do novo nascimento e do Espírito Santo que habita em mim. Então, como é que eu sei que eu sou eleito? Eu tenho que olhar para a minha vida, para o meu coração, para a minha história. Tá? Então, o que você pode dizer para esses amigos é o seguinte, que a Bíblia, que Deus nos elegeu para a santificação e para a obediência e para fazer a vontade dEle. Se não há essas coisas na sua vida, então como é que você prova que você é eleito? Tiago 2, Tiago diz assim, de que adianta alguém dizer que tem fé e não tem obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Porque o diabo crê e treme. Né? Fé sem obras, ela é morta, ela não existe. Então tem que ser acompanhada das obras como evidência. Essa é a resposta. Tiago 2 é uma boa resposta para esse pessoal. Tá? Que a predestinação nos leva, na verdade, à santificação e à obediência. Se não tem essas coisas, não tem predestinação. A pessoa não foi eleita. Está se enganando. Pode ter lido todos os livros de Calvino, vai para o inferno do mesmo jeito. Por favor. São duas coisas também que eu gostaria que o senhor falasse. Uma era meio clássica da questão daqueles que Paulo fala, né, que estavam no meio, mas perderam a salvação, e para esses não tem mais volta. Né? Outro que eu achei interessante, eu estava lendo esses dias, eu nunca tinha me atentado, se não me engano é Esaú, que fala que ele chorou, mesmo ele tendo chorado amargamente, Deus não ouviu, né? Então parece uma questão de arrependimento, mas da parte dele, mas começando com o caso de Esaú, que é mais fácil, quando a Bíblia diz lá em Hebreus 12 que Esaú não encontrou lugar de arrependimento, ali é possível que está se referindo a Isaque. Porque não foi esse o ponto. Ele chegou, papai, me abençoa, me dá, eu quero isso de volta, mas não encontrou lugar de arrependimento. Quer dizer, Isaque não se arrependeu do que tinha feito, ele já tinha dado a bênção para Jacó. Então, aquela passagem pode ser interpretada com relação a Isaque e não a Deus. Tá? Então, tem essa possibilidade. A questão daqueles que João fala de que estavam entre nós, mas saíram de nós porque nunca estiveram conosco, ou Hebreus 6, que fala de que é impossível que os que foram iluminados e caíram serem renovados outra vez para o arrependimento. Isso tudo, e esses textos e outros, como Jesus diz também, o que perseverar até o fim, esse será salvo. Esses textos, eles falam do salvo da perspectiva nossa. Se eu chegar, por exemplo, aqui para o Filipe e disser assim, Filipe, se você abandonar Cristo, você vai para o inferno. É verdade ou não que eu estou dizendo isso? Se Filipe abandonar Cristo, ele não vai para o inferno? Vai ou não vai? Claro que vai.
Então, não estou dizendo nenhuma bobagem. É claro que se Filipe é crente de verdade, e portanto ele foi eleito por Deus, ele nunca vai abandonar Jesus, mas não é esse o meu ponto. Eu estou dizendo para ele que se ele abandonar Jesus, ele vai para o inferno. Então, a Bíblia, com frequência, se dirige aos seus leitores dizendo esse tipo de coisa. Se você não perseverar, você está perdido. Olha, quem esteve entre nós, ouviu e foi embora, esse se perdeu. Ela não está tratando da questão do ponto de vista de Deus, da predestinação, mas está dizendo o fato que todos nós constatamos. A pessoa estava no nosso meio, ouviu, permaneceu e um dia ela foi embora. Então ela está perdida. Se nunca voltar, se nunca se arrepender, ela está perdida mesmo. E aí então faz a pergunta, e ela é eleita de Deus ou não? A gente só vai saber quando ela morrer, né? E mesmo assim, a gente não sabe. Se ela morrer na incredulidade, negando a Deus, virando as costas para Deus, provavelmente ela nunca foi eleita, né? Mas, e essas exortações estão na Bíblia para nos encorajar. Deus usa isso para fazer com que a gente se apegue mais e mais para Ele. Tá? Então, tem muitas passagens que parecem falar da queda, da perda da salvação, mas elas são, na verdade, avisos. Elas não estão declarando que a gente perde, mas são, na verdade, exortações. Bom? Boa noite, pastor. Boa noite, querido. Eu queria fazer 2 perguntas. A primeira é, quando a pessoa se deixa ser influenciada, então o livre-arbítrio deixa de existir nessa pessoa? Sim. E a outra pergunta é, por exemplo, um dependente químico, né? O cara está usando droga, quer sair daquela vida, ele não consegue. Não consegue. Ele perdeu o livre-arbítrio. Embora ele seja escravo psicologicamente. Precisa de ajuda. Ele não consegue se livrar. E não só drogas. Tem outros vícios que as pessoas têm que não conseguem se livrar. A pessoa fica escrava de determinados hábitos que ela simplesmente não consegue. Ela sabe que é errado, ela tem vontade, ela quer, mas ela não consegue. Porque a vontade dela foi de tal maneira já enfraquecida pelo pecado que não consegue mais romper o círculo, se impor. Então aquela pessoa vai precisar de ajuda. Agora, o fato de que ela não consegue não quer dizer que ela não é responsável. Ela continua sendo um livre agente. O arbítrio já foi. Mas ela continua sendo responsável pelas suas decisões. Então, um dependente químico, ele não pode justificar a dependência dele em nome do vício. Não, eu sou um viciado, não posso largar, vou continuar assim. Porque veja então, como é que nós vamos, se você utilizar esse conceito para todas as demais coisas erradas que existem. Não posso parar de matar, não posso parar de bater na minha mulher, não posso parar de ser um estuprador, não posso parar de fornicar, não posso parar a prostituição. Então, a gente tem que reconhecer que o pecado afeta, às vezes, tanto uma pessoa que ela vai precisar de ajuda para sair daquilo. E há pessoas, né, dependentes químicas que elas conseguem, com a ajuda das pessoas, a ajuda de pessoas experientes que vão fortalecendo a vontade da pessoa, né, reeducando a pessoa, até que finalmente ela pode caminhar por si e não voltar. Tá? Mas não é só drogas não, é qualquer outra coisa que em geral. Reverendo, por favor. Mais uma pergunta aqui do Twitter, do Antônio Brito. Ele quer saber como que fica a questão da soberania de Deus em relação a todo o mal que há no mundo, falando um pouco da soberania de Deus. E tem uma outra pergunta aqui sobre o Bruno, falando de deficientes mentais. De qualquer forma que não tem nem tipo de resposta. Eles serão salvos? Deixa eu começar com o último, não é? Essa questão dos deficientes mentais, a salvação deles, é o mesmo caso da salvação de crianças. E tem duas posições dentro do campo reformado. Tá? Uma é que crianças e doentes mentais, débeis mentais, que nunca podem ser responsabilizados pelos seus atos, nem a criança nem o débil mental, serão salvos aqueles que forem eleitos. Então isso significaria que hoje estaria no inferno doentes mentais e crianças que não foram eleitas. Eu acho muito difícil essa posição. Eu prefiro a outra que diz assim:
que toda criança que morre antes da idade da razão, que varia de acordo com cada indivíduo, a idade da razão é aquele momento em que ela passa a exercer a sua livre agência, ela toma decisões porque quer. Toda criança que morre antes dessa idade, ela é predestinada, ela é eleita. Então, não haveria, nessa perspectiva, crianças que morreram antes da idade da razão no inferno. Elas estariam todas no céu. Essa é uma posição, por exemplo, de Charles Spurgeon, a ponto dele dizer que ele acreditar que o número de salvos é maior do que o número de eleitos, o número de eleitos é maior do que o número dos perdidos. Que quando fechar as contas, no fim da história, o número de pessoas salvas será maior do que o número de pessoas eleitas, porque ele incluía aí o caso das crianças que morriam antes da idade da razão. Tem que lembrar que na época de Spurgeon, o índice de morte, de mortalidade infantil, era muito alto. Na Inglaterra do século XVIII, você imagina, século XIX, aliás, então você imagina a situação da mortalidade infantil. Então, eu sou dessa posição. E aí encaixa também os débeis mentais. Se eles não tinham qualquer capacidade de agir como livre agente, eu creio que eles estão entre aqueles por quem Cristo morreu na cruz. Eles estão no número de eleitos, o pecado deles, porque eles têm pecado, herdado de Adão. Então, o pecado deles, a culpa deles herdada foi paga na cruz. Então, esse é o meu pensamento. A outra questão foi do mal, não é? Essa já é uma questão mais complicada e eu não tenho respostas para isso. O que a Bíblia diz é que Deus é bom, é verdadeiro, santo e justo, que Ele odeia o mal, odeia o pecado, que Ele castiga a iniquidade e que, no final, Ele vai triunfar. O mal vai ser desarraigado desse universo e nós viveremos num universo onde apenas a verdade, a justiça, o amor e o que é bom haverá de existir. Quando o mal entrou no universo, nós não sabemos. O caso mais antigo que a gente sabe pela Bíblia é desse anjo que se revoltou contra Deus, provavelmente antes da criação do mundo. Satanás se revoltou contra Deus e ali o pecado entra na história. O mal entra na história a partir daí. Ele existia em princípio antes, né? É impossível se Deus é um Deus bom, justo e verdadeiro. Qual a origem do mal, então? Permanece uma grande interrogação. Porque a Bíblia não nos diz isso. Só nos diz que o mal existe, é claro, Deus, se o mal existe é porque Deus permitiu, Deus quis que o mal viesse, não é? Mas de uma maneira em que que esse mal entrou pela escolha dos agentes morais. O mal entrou pela escolha de Lúcifer e pela escolha de Adão. O mal entrou no mundo por conta deles. E, como eu disse, isso de forma nenhuma pegou Deus de surpresa. Então, é o que eu posso dizer. Deus não pode ser responsabilizado pelo mal, porque ele entra no mundo através da decisão de suas criaturas morais. Mas nada acontece no mundo que fuja ao propósito dele. Então, é mais uma questão dessas aqui, ó. Aqui mais uma questão. Por favor. Ajudar a esclarecer um pouquinho mais a questão do livre-arbítrio, a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Uhum. A gente poderia dizer, então, que livre-arbítrio seria um conceito ligado à doutrina da soteriologia, lá, uhum. E aqui, para as outras questões, a gente falaria em livre agência, uhum. Esse novo conceito. Então, para outras questões, não se fala em livre-arbítrio, fala em livre agência. Não. O conceito ele se aplica a todas as áreas. Eu entendo o que você está tentando fazer e é bom, porque o assunto não é fácil. Deixa eu ver se eu tento explicar de outra maneira a diferença entre livre-arbítrio e livre agência. Eu sou um ser moral, no sentido de que eu não sou como o meu cachorro. O meu cachorro não faz escolhas morais. Tem um cachorro chamado Link, tá certo? Ele não faz escolhas morais. Quando ele resolve, por exemplo, correr atrás do gato e comer a comida do gato, ele não está sendo perverso, nem cruel, nem mau, nem egoísta, porque
ele não tem uma natureza moral. O cachorro faz as coisas por instinto, por necessidade, por pragmatismo, né? Então, ele não toma decisões baseadas em valores, certo, errado, bom, ruim, isso é melhor para fulano, é melhor para cicrano. Então, mas eu sou diferente dele, porque eu posso tomar escolhas morais. O Link não pode deixar de perseguir o gato, porque ele diz assim, eu não quero ser um cachorro mau. Está na natureza dele correr atrás da gatinha, né? Da Hendrika. Então, está na natureza dele. Mas eu, como ser moral, criado por Deus assim, eu faço escolhas com base no conceito de certo e errado. Então, Deus, quando criou Adão e Eva, os criou assim, seres morais. É o que a gente chama de livres agentes. É a mesma coisa para seres morais. A queda, quando eles usaram aquela liberdade para tomar a decisão errada, eles não perderam a liberdade de tomar, a capacidade, eu devia dizer, de fazer escolhas morais. Eles continuam sendo seres que são capazes de fazer escolhas morais. O problema agora é que, antes, eles podiam fazer escolhas certas por eles mesmos. Não é porque eles não tinham pecado. Mas agora, depois da queda, nós não podemos mais fazer escolhas certas por nós mesmos. Porque a gente é penso, né? Então, eu continuo sendo um livre agente, um ser moral, só que minhas escolhas são sempre para um lado. Se Deus não vier me ajudar, eu nunca vou fazer a decisão certa. Não sei se ajudou. Assim, a gente não pode pensar que pessoas que ainda não tiveram, vamos dizer assim, um encontro com Deus, né, tal, como a gente entende, elas não fazem decisões certas em relação à profissão, em relação aos relacionamentos. Fazem. Como é isso, então? É porque Deus, ele não é só Deus dos cristãos, ele é Deus da humanidade. Então, na Bíblia está escrito que Deus cuida da sua criação. Ele faz, quando o sol sai, Jesus disse isso, Deus faz com que o seu sol saia sobre justos e injustos, e que a chuva caia sobre justos e injustos. Então, no seu amor geral pela humanidade, Deus restringe o mal. Por isso que tem ímpios, gente que nem acredita em Deus, mas que tomam decisões certas. Por causa isso é o que a gente chama, você não sabe como eu lhe agradeço por essa pergunta. A gente chama de graça comum. Vamos fazer a distinção entre graça comum e graça especial. A graça especial é aquela graça relacionada com a soteriologia, que Deus só dá para os eleitos. É a graça salvadora. Deus só dá para os eleitos. Mas para o resto do mundo, Deus dá a saúde, prosperidade, criatividade, talento, alegria, felicidade, curtir a vida, fazer descobertas, escrever livros. As pessoas que não são crentes, elas experimentam tudo isso, porque isso está dentro da graça, mas a graça especial, que é o dom da salvação, é só para os eleitos. Então, os cristãos, eles têm as duas. A gente aproveita as duas, a graça comum e especial. Os não eleitos, eles só têm a graça comum. Então, na graça comum, nós não somos necessariamente pensos para um lado só. Não, são pensos. Se não fosse a graça comum, a gente já teria se destruído há 2000 anos, desde que a história começou. Você vê, não demorou muito depois da criação, o que é que Deus fez? Ele olhou para a humanidade e disse o quê? Está toda corrompida, só tem uma família que se salva. Família de Noé. E Deus destruiu o mundo de então, porque não... Então, se não for Deus agindo, inclusive entre os ímpios, a humanidade já estava na Terceira Guerra Mundial. Ou quarta, ou quinta, ou décima. Deus é que puxa o freio de mão. Ó. Deus vai com o pé no breque. Ó. Senão a humanidade já teria se destruído. E a graça dele vai também para quem não acredita. Ficou claro esse conceito de graça comum? Isso é muito importante. Isso explica por que pessoas tomam decisões certas. Certo? É a graça e a misericórdia de Deus restringindo o mal que há no mundo. Última pergunta, porque está na hora, né?
eu estou escolhendo encerrar o debate aqui. Livremente. Mais alguma? Não? Então, só agradecer a paciência de vocês. Esse é um assunto muito interessante. Eu sugiro que vocês consultem. Tem bons sites na internet sobre isso. Deixa eu recomendar um site aqui. Eu não estou ganhando nada desse site, tá, gente? Pode ter certeza. Tem muito material. Tá? Você pode ir lá no monergismo.com. Tem muito material bom que trata desse assunto. Tradução de estudiosos de outros países e muita coisa também escrita por brasileiros. Então, lá vocês vão encontrar. Você sabe o que é monergismo? É diferente de É outra maneira de olhar essa questão. Os arminianos são sinergistas e os calvinistas são monergistas. O que é sinergismo? É aquela ideia de que o homem coopera para a sua salvação. Essa palavra sinergismo vem de um advérbio grego chamado syn, na verdade é assim, né? Syn significa junto, sintético, sinfonia, a ideia de junto. Então, sinergismo, energia junta. O homem, com a sua energia, colabora com a energia de Deus para serem salvos. Então, esse é o sistema arminiano, porque a escolha é que vai decidir. Mas o sistema calvinista, ele é monergismo. Não precisa dizer o que o mono aí significa, né? Ou seja, é Deus que salva, apesar de nós. Em Romanos 3,10, o apóstolo Paulo nos ensina, como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, a uma se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Esta passagem nos revela que, por natureza, todos nós estamos afastados de Deus e incapazes de buscá-lo sem a sua intervenção divina. A teologia reformada enfatiza a total depravação do homem, que significa que o pecado afetou todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa vontade. Em Efésios 2:1, Paulo descreve a condição de todos nós antes de conhecermos a Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A ideia de que éramos mortos em nossos pecados indica que não tínhamos a capacidade de escolher a Deus sem que Ele nos desse vida. Além disso, em Romanos 9,16, Paulo afirma: assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que utiliza a sua misericórdia. Essa verdade nos desafia a reconhecer que a salvação não é resultado da nossa própria escolha, mas sim da graça soberana de Deus. Na sua soberania, Ele decide quem receberá a sua misericórdia. Isso não diminui a responsabilidade humana, mas, ao contrário, nos aponta para a majestade de Deus em nosso processo de salvação. É crucial distinguirmos entre a vontade de Deus revelada e a vontade permissiva. Deus revelado em Sua palavra nos mostra quais são as suas expectativas. No entanto, a história da salvação demonstra que Ele também permite que os homens escolham o mal. Isso é evidente em passagens como Gênesis 50:20, onde José diz a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Aqui vemos a soberania de Deus em usar até mesmo as más escolhas humanas para cumprir seus propósitos. Além disso, o que queremos enfatizar é que, mesmo sendo incapazes de escolher a Deus por nossas próprias forças,
ainda somos chamados a responder ao seu convite. Em João 6,44, Jesus nos ensinou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso nos mostra que, para que alguém venha a Cristo, é necessária uma ação prévia de Deus em suas vidas, tornando possível aquilo que é impossível para nós. A realidade de que não temos livre arbítrio nos leva a um lugar de profunda humildade e gratidão. Quando compreendemos que a nossa salvação é um ato da graça de Deus e não uma conquista humana, somos levados a adorar e glorificar aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo.